Hoje eu quero te mostrar 5 técnicas imprescindíveis para você ter no seu estudo e na sua rotina de estudar. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência de Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve que tem muito conteúdo para vocês. Mas sem mais delongas, quais são essas 5 técnicas que são imprescindíveis para você manter uma rotina de estudo e para te ajudar no seu desempenho ali da escola, faculdade, concurso, seja qual for seu objetivo com o estudo? A primeira coisa que você precisa entender é que todas as técnicas que eu vou te mostrar, elas são com o objetivo de você exercer a sua cognição, exercitar e malhar a tua cabeça para que ela te ajude nos estudos. Então, todas as ferramentas que eu trouxe aqui têm o objetivo em fazer com que o seu estudo seja um estudo mais ativo e não com uma coisa mais passiva. Então, todas essas ferramentas que eu trouxe são para te ajudar nesse ponto. E a primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês é a notas de alívio. Isso é fundamental para qualquer estudante. Sabe quando você está estudando ali, que você está estudando a matéria, ou precisa ler um livro ali, tá lendo, e você começa a se concentrar, mas começa a vir coisa na tua cabeça, você começa a lembrar de uma coisa que você tem que terminar, ou coisa do trabalho, eu não posso esquecer de limpar a casa, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e a tua cabeça começa a encher. As notas de alívio é uma folha que você deixa do lado do seu estudo ali, então você está lendo um livro, você deixa uma folha qualquer, por exemplo, aqui do lado, e conforme você vai estudando e essas informações vão aparecendo na sua cabeça, o que você vai fazer? Você para, começa a anotar essa informação que estava na tua cabeça e joga ali no papel. Qual que é o objetivo disso? Quando você faz isso, você tira as informações que estão soltas na sua cabeça e joga para um papel. Ou até, muitas vezes, as coisas que surgem são ideias novas para projetos novos. Você tirou um insight de uma leitura, para que você não pare a leitura no meio, tenha que pegar um caderno, você já deixa a folha pronta para que você pegue ali e anote. Ah, o insight é esse, é para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, isso é para que você facilite a tua vida e mesmo assim libere espaço na tua cabeça, limpe ela, para que você não acabe interferindo na gradiência da sua concentração, ou seja, para que não interfira naquele ritmo que você está tendo de estudo. Sabe quando você está lendo, aí daqui a pouco a tua cabeça começa a vir essas informações? É para exatamente essa função. Isso é um ponto imprescindível para qualquer estudante, porque eu sei que isso acontece, de vir informação de coisas que eu tenho para fazer, ou de vir ideias novas, então é importante que você tenha esse papel já de primeiro ponto, para que você consiga liberar espaço e ainda assim não perder o ritmo de estudo. A segunda ferramenta que é imprescindível para o seu estudo é principalmente depois que você estuda ou assiste uma aula ou aprende uma matéria nova. Todo estudo precisa necessariamente ser ativo, todo estudo precisa ser praticado para que ele seja armazenado e guardado. Então você aprendeu a matéria, a partir daquilo eu preciso guardar isso, então eu aprendi. Mas como que eu faço para consolidar na minha cabeça? Todo estudo precisa ser ativo nesse ponto. E qual que é a melhor ferramenta que você pode utilizar depois de ter estudado uma matéria? É dar uma aula sobre aquilo que você aprendeu. Isso vai fazer com que você pratique aquilo que você estudou e ainda assim consiga tirar uma prova real se eu aprendi aquilo de fato ou não. Então, por exemplo, você estudou uma matéria ali da faculdade, você estudou a matéria, beleza, fechou o livro. O que você vai fazer? Você pode pegar um quadro, se você tiver, caso você não tenha, você pega uma folha, ou se você não tiver nada, você pode explicar só falando mesmo. O que é o objetivo? É que você tente dar uma aula sobre aquilo que você acabou de aprender. Se você realmente aprendeu aquele conteúdo, você consegue dar uma aula sobre isso. Até porque ninguém consegue explicar sobre algo que não sabe. Eu sempre vou repetir essa frase. Ninguém consegue explicar sobre algo que não sabe. Então, se você aprendeu de fato aquele conteúdo que você acabou de estudar ali no livro, você consegue sim me dar uma aula. Então, o que isso vai fazer? Você vai pegar a matéria, tá, a matéria é essa, fala sobre isso, tal, como se você fosse o professor ou o palestrante daquele conteúdo. Você tem que fazer isso para que você pratique aquilo que você estudou e para que essas informações fiquem armazenadas na sua cabeça. A terceira ferramenta tem muita relação com essa que eu falei para vocês em relação a explicar o conteúdo. Só que nisso, ao invés de você explicar, caso você não gosta, não se sinta à vontade em tentar explicar um conteúdo, você pode fazer isso de forma escrita montando um mapa mental ou um fluxograma, como você gosta de chamar, não sei. Você vai pegar uma folha, você vai pegar ela em branco, vai pegar um lápis e você vai começar a ligar
um ponto no outro. Então, assim, o conteúdo fala sobre isso, e vai ligando uma informação na outra. Você vai criando um mapa mental conectando as palavras que você está explicando de uma forma que você consiga mostrar para si mesmo que você está entendendo qual que é a ordem daquele conteúdo e o que cada uma função e o que cada uma matéria faz, o que cada um tópico tem em relação ao outro. Quando você faz isso, você está, consequentemente, também confirmando aquelas informações na sua cabeça e você está praticando sobre isso. Lembra que eu falei que o estudo ele precisa necessariamente ser ativo. Então, você tentar criar esse mapa mental ou fluxograma, ligando uma informação no outro, vai fazer com que você prove para si mesmo que você está aprendendo aquele conteúdo e, além disso, você também consegue ter um mapa mental para você revisar os conteúdos depois. Então, você vai ter aquela folha ali, caso não tô me lembrando mais conteúdo. Você volta naquela folha que você fez esse mapa mental e você pode usar ele como um resumo para você revisar os conteúdos. A quarta ferramenta que todo estudante precisa fazer é a prática de rememorização livre. O que é prática de rememorização livre? Parece meio complicado, mas é bem simples. A nossa mente, ela precisa necessariamente, quando a gente está falando de memória, ela precisa fazer o quê? Ela vai consolidar uma informação, que é a matéria que você aprendeu, você guardou aquilo, e para que você consiga manter aquela informação na sua cabeça, para que você não vá se esquecendo dela, você precisa necessariamente que aquela informação ela seja revisitada, ou seja feita a manutenção dela. E como que a gente pode fazer isso dessa revisitação de informações? Essa rememorização livre, o que é? É você fechar o livro que você acabou de ler e tentar relembrar aquilo que você acabou de ler. Então não precisa necessariamente ser palavra por palavra, mas se você consegue me explicar ou você consegue relembrar tudo aquilo que o autor trouxe de pontos importantes, então, por exemplo, isso é muito bom para quando você está lendo um livro. Então, eu estou lá lendo um livro, eu tenho até aqui um livro, eu estou lendo lá o livro, terminei o capítulo, fechei o livro, eu consigo relembrar tudo aquilo que o autor trouxe de importante, eu consigo fazer essa rememorização livre, eu consigo trazer isso de volta na minha cabeça. Isso é um estudo ativo para que você volte a visitar as informações que estão aqui que você aprendeu desse livro. Quando você faz isso, é muito bom, principalmente para quem quer aqueles insights dos livros, né? Quando o autor fala sobre algo que é muito importante, você quer ficar com aquilo na sua cabeça, você tenta fazer essa rememorização livre, que é tentar voltar aquela informação que você leu, só que na tua cabeça, sem necessariamente pegar o livro. Isso é muito importante. Você pode fazer isso também com uma aula que você assistiu. Então, o professor passou a aula lá sobre bioquímica de tal coisa. Você tentar relembrar aquilo que o professor explicou em aula de uma forma mentalmente, você está rememorização de uma informação. Você está trazendo essa informação de volta na sua cabeça. Isso, consequentemente, vai fazer com que ela fique mais na tua cabeça. E o último, mas não menos importante, é sempre a ferramenta de estudar pela base. E o que seria estudar pela base? Sempre estudar pelo livro, não depender somente das aulas. Então, o professor deu uma aula lá, não dependa somente disso. Pegue aquele conteúdo que o professor deu e busque essas fontes e as informações desse conteúdo de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, o professor citou os pontos lá, tal. O que você vai fazer? Você vai pegar esses pontos que ele citou, você vai voltar no livro e você vai começar a estudar de uma forma ali onde o autor explique o que é cada um desses tópicos que o professor deu em sala de aula. Quando você faz isso, você está aprendendo conteúdo na base, está pegando o conteúdo na fonte principal, onde até o mesmo professor buscou. Isso é muito importante para que as informações elas fiquem na sua mente, porque as informações, para elas serem guardadas na nossa memória de longo prazo, elas precisam necessariamente ter uma base e um aprofundamento. Não adianta só jogar as partes mais importantes. Eu preciso voltar na base e entender o que é a função de cada coisa. Isso faz total diferença para que eu consiga aprender os conteúdos. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então, se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre tô respondendo caixinhas de perguntas de vocês e também já estou com a lista de espera para minha mentoria em grupo aberta. O MIP é a minha mentoria onde eu mostro como você estudar da forma correta e como que você melhorar seu aprendizado. Ou seja, eu te ensino como estudar mais e menos tempo, otimizando esse pouco tempo que você tem e ainda assim conseguir aprender muito mais do que pessoas que gastam 6, 7 horas estudando. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!